A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 16º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, no capítulo 6, dos versículos 30 ao 34, e vai nos dizer assim: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos, que não tinham tempo nem de comer, e foram de barco a um lugar deserto afastado. Muitos, porém, os viram partir, e sabendo disso de todas as cidades, correram para lá, a pé, e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amados irmãos e irmãs, nós vemos no Evangelho de hoje que os apóstolos retornam da missão que Jesus os tinha enviado, como vimos no Evangelho passado. E ao tornarem, eles se reúnem com Jesus e começam a contar tudo aquilo que tinham feito, tudo aquilo que tinham ensinado, ou seja, começam ali a contar, a narrar a experiência que tinham vivenciado. Eles que partiram, como vimos no Evangelho passado, que Jesus lhe deu autoridade sobre os espíritos impuros, estavam cheios de alegria, cheios de euforia, porque era a sua primeira experiência missionária. Começa a contar a Jesus tudo o que tinham feito, as curas no nome de Jesus, expulsavam demônios no nome de Jesus, grandes milagres no nome de Jesus, e também praticaram ali as suas catequeses, ou seja, estavam ensinando aquilo que tinham aprendido de Jesus, porque Jesus ainda está no início do seu ministério e os apóstolos já tinham vivenciado algumas experiências com Jesus, e essas experiências eles estavam justamente contando às outras pessoas, e aí eles estavam cheios de alegria, cheios daquele fervor, aquela empolgação. Jesus percebe que eles tinham se empenhado, que eles tinham se dedicado e estavam dispostos a fazer ainda muito mais. Assim como nós também, na nossa primeira experiência missionária, vamos te convido a recordar quando você chegou na sua casa, aquele sentimento de eita, hoje foi bom, hoje foi proveitoso, fiz grandes coisas, evangelizei, anunciei o querigma, anunciei Jesus ao outro, e eles tornaram com esse mesmo sentimento, com essa mesma sensação de dever cumprido, e começaram a contar a Jesus tudo o que tinha feito, toda a sua experiência. Jesus, na sua sabedoria, o chama: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. É importante agora dedicar tempo ao silêncio e descansar depois de um longo trabalho de evangelização, longo trabalho de missão. Jesus nos convida: olha, agora descansa um pouco, relaxe um pouco, e depois vamos avaliar, vamos partilhar com calma aquilo que vocês fizeram, aquilo que podem melhorar, quais foram os frutos ou quais possibilidades de fruto. Será que a nossa presença teve essa capacidade de mudar, de empolgar o outro a mudar de vida? A nossa presença, será que trouxe o Cristo? É o momento de avaliar também, nesse período de descanso, a nossa experiência missionária. Olha, na próxima experiência missionária, irei me preparar melhor para anunciar Jesus de uma forma mais clara, mais objetiva, irei levar mais passagens bíblicas, mais detalhadas. É momento de avaliação, é momento também de louvar a Deus. Obrigado, Senhor, por essa experiência missionária, obrigado por ter superado meus medos, obrigado por ter superado as inseguranças, eu que tenho vergonha de falar. Imagina, eu cheio de vergonha de falar para o outro numa casa, numa família, falar que Jesus está vivo, que Jesus nos ama. Momento de descanso, de avaliação da nossa experiência missionária. Mas Jesus também nos chama a atenção a outra situação, para que possamos ter equilíbrio na ação e na contemplação. É isso que Jesus convida aos discípulos a esse momento de avaliação, esse momento de equilíbrio. Não só uma vida de contemplação,
mas também não só uma vida só de ação. É importante os dois em conjunto. Por isso que é importante o descanso, para que eu possa restabelecer as minhas forças físicas, dedicar tempo à oração, dedicar tempo também à formação. Muitas das vezes não queremos participar de formação, porque formação é chato, formação requer tempo, é estudo, é dedicar tempo. E muitas das vezes não queremos fazer isso, mas é importante dedicarmos tempo para que a nossa evangelização seja uma evangelização rica de conteúdo, não seja algo vazio, não seja só algo sentimental, mas tenha profundidade, mas tenha conteúdo. E esse conteúdo é a palavra de Deus. E é por isso que é importante dedicar no nosso tempo à leitura da palavra, à oração, à contemplação, à meditação. E aí Jesus chama os 12 para descansar, porque vai dizer o Evangelho, com efeitos que chegavam, que partiram tantos, que não tinham tempo nem de comer. Ou seja, ali estava naquele movimento tão grande que ele não tinha tempo nem para se alimentar. Jesus, não é assim que funciona. É importante evangelizar? Sim, é a nossa missão, é a nossa obrigação. Mas também vamos dedicar tempo ao descanso, restabelecer as forças espirituais, a força física, o esgotamento mental também, e depois continuar cheio de fervor, ainda com mais entusiasmo para a evangelização. E aí, a segunda parte do Evangelho vai dizer que as pessoas viram que Jesus tinha partido com os apóstolos no barco e correram para encontrá-los. E vai dizer assim que Jesus, que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão. Ou seja, Jesus ele não despreza ninguém, ele acolhe todo mundo mesmo cansado. E começou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. Aquela multidão que estava sedenta, que queria uma palavra amiga, aquela multidão que queria encontrar Jesus, ele mesmo cansado, ele acolhe e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Assim deve também ser cada um de nós, acolher aqueles que estão procurando Jesus, levar as pessoas a Jesus e levar Jesus até essas pessoas, porque são pessoas, vai dizer o Evangelho, ficou tomado de compaixão porque são ovelhas sem pastor. Aquelas pessoas precisam de uma orientação, precisam de uma palavra amiga, precisam de um apoio. Olha, Jesus morreu por nós, Ele está vivo, está presente, enviou o seu Espírito Santo, não nos deixa só. E é isso que nós temos que evangelizar, mas não só ser somente palavras vazias, palavras bonitas, não. A nossa evangelização, ela se dá com a nossa vida, com a prática. As palavras são importantes, são bonitas, sim, mas sem ter uma vida dedicada à evangelização, o nosso testemunho ele é vão. É por isso que é importante dar bom exemplo, o bom exemplo que é fruto de uma vida de oração e que será um instrumento de conversão na vida do outro, um bom exemplo. Por isso peçamos o Espírito Santo para que possamos ser capazes de viver esse Evangelho, que muitas das vezes é duro, que nos pede renúncias, mas é o Evangelho que nos salva, é o Evangelho que nos leva para viver junto com Jesus, é o Evangelho que nos dá a liberdade, que nos dá a alegria verdadeira, que nos dá a santidade. Peçamos o Espírito Santo que possa nos fortalecer, que possa nos dar força, coragem, dons e carismas, para que possamos sair em missão, sair da nossa zona de conforto e evangelizar. Peçamos também a poderosa intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, que ela possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.